Olá, boa noite. Boa noite. Já deve ter mãezinha aí preparada para aprender sobre a introdução alimentar. Só esperar a Maísa Pacheco entrar, nutricionista, para a gente começar nossa live. É um assunto muito importante que todo mundo precisa entender. Olá, boa noite. Deixa eu ver, Maísa entrou. Então eu vou convidá-la para começar nossa. Oi, Maísa, oi, e tudo aí? bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Vou me apresentar rapidinho, para você se apresentar também. Eu sou Lorena, pediatra, moro e trabalho aqui em Anápolis, atendo consultório no Anima e na Jamos. E convidei a Maísa para a gente conversar sobre esse assunto aí tão importante que todas as famílias precisam entender, precisam saber como fazer, né? Tirar todas as dúvidas sempre, estar bem seguros para começar esse momento aí que demora, que é gradativo, né? Isso. Então, meu nome é Maísa Pacheco, sou nutricionista materno-infantil e emagrecimento. Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho dessa fase tão importante, né, na vida do bebê, para vocês poderem iniciar da forma certa ou corrigir o que está errado, porque a gente vai tirar muitas dúvidas hoje, dúvidas frequentes que a gente tem no consultório, né, doutora? Das mães que nos procuram e nós reunimos essas principais dúvidas para poder falar aqui um pouquinho para vocês. As dúvidas são basicamente as mesmas, né? Todas as Sim. mães têm quase as mesmas dúvidas sempre. Então é bom que a gente consegue reunir todas aqui e explicar bem. Quem estiver entrando aí, já manda aqui no aviãozinho para qualquer amigo, parente, que souber que tá tendo, que o neném vai entrar agora aí na fase da introdução alimentar para poder ajudar, tá bom? Então, mas acho que a gente pode começar assim, deixando bem claro o seguinte, né? Que as famílias precisam entender que a alimentação, ela é muito mais do que nutrir, né? Muito mais do que nutrição. Principalmente nesse início, é um momento de união familiar, é um momento de socialização da criança, é um momento de muito estímulo, né? A criança aprende ali muito com esse momento da introdução alimentar, coordenação motora, enfim. E ali a gente precisa de um momento de qualidade, né, da família. Eu sempre falo para os pais assim, a única coisa que eu não aceito mesmo é tela na hora de comer. Na verdade, a criança não deve ser exposta à tela até os 2 anos de idade, né? Tela que a gente fala é celular, tablet, televisão. Mas na hora da introdução alimentar, eu friso muito isso, porque é muito importante que a criança esteja atenta ali ao que ela está comendo, né? É um momento Uhum. de muito aprendizado. Então, ela tem que saber o que que ela está comendo, o que que ela está pegando, o que que ela está sentindo. E eu falo esse tempo de qualidade, sem tela, não é só para criança, não. Os pais também têm que estar sem tela, né? Os pais E também têm que estar ali tem que estar atentos, aproveitando vendo. esse momento, sem celular, né? Uhum. A gente sabe que hoje em dia é difícil, mas é importante separar esse tempinho para a criança ali. O que que você acha disso? Olha, nesse momento de introdução alimentar, é muito importante que os pais tenham persistência, paciência e respeito pelas vontades da criança também, por esse momento. Então, a persistência é muito importante, não é porque a criança não aceitou o alimento da forma que foi oferecido, o dia que foi oferecido, que ela não vai aceitar. Então, os pais têm que ter essa persistência. A paciência é muito importante, porque todo mundo sabe que nós passamos tudo para nossos filhos, né? Eles sentem nossas emoções. Uhum, Então, é um momento que tem que ter tranquilidade, calma, né? Tem que ser um momento prazeroso para a família e para o bebê, para trazer essa segurança para eles, né? Porque se a gente demonstra calma e tranquilidade, nós passamos isso para o bebê e ele vai sentir mais segurança nisso. E respeitar o exato. momento,
né? Sim. Respeitar o momento da criança. Às vezes o bebê não tá preparado para começar esse processo, então os pais têm que respeitar, tem que deixar o Uhum. tempo deles, porque nem sempre o tempo deles é o nosso tempo, né? É. E assim, é um processo, né? Eu falo muito para as famílias quando a gente vai começar a conversar sobre isso. Falo, olha, primeira coisa, é um momento gradual, assim, é um processo gradual. A criança, tem criança Uhum, que é porque tem muita comparação, né? A gente sempre pede para não comparar com o filho do vizinho, com o filho do amigo, do primo, porque tem criança que realmente começa comendo e começa a comer tudo super bem, e tem criança que demora mais, que é mais gradual. uhum. Então, a primeira coisa que eu falo para as famílias é ajusta as expectativas aí, dá uma abaixada, porque às vezes a criança mama super bem, e isso não quer dizer que ela vai comer super bem logo de cara, né? Aham. Eu falo assim, a criança, ela só mamou até então, ela só conhece leite, né? É um gosto, uma textura, ela nunca conheceu nada diferente. Então, Uhum. tem que ter paciência, isso que você falou, justamente porque é uma cor nova de uma comida que ela está colocando na boca, a textura é nova, o sabor é Uhum. novo, né? Então, a gente tem que ter paciência por causa disso. A criança só vai começar a perceber que aquela comida mata a fome depois de um tempo. No Aham. início, a criança nem sabe que aquilo ali é comida, né? Ela coloca na boca pelo Não sabe que tem instinto, que né? Que mastigar, que eles tem já que levam tudo engolir. na boca, então eles levam a comida porque levam qualquer coisa na boca. E aí Uhum. depois que eles começam a entender que aquilo ali consegue matar a fome, Sim. né? Dessa forma, por isso que é um processo gradual, né, lento, então os pais têm que ter paciência, mas muitas vezes não, né? Às vezes a criança aprende, já tem interesse muito rápido, já consegue comer, né? E aí vai. Eu tive experiência com meus dois filhos, cada um foi de um jeito. Então temos que Hum, entender que cada bebê é único, né? Cada bebê é é, único, não tem que ter comparações. E uhum, respeitar o momento do seu filho mesmo. isso. E assim, outra coisa importante que eu sempre falo para os pais é até um dos sinais de prontidão, a gente vai falar mais para frente, mas eu vou só adiantar uma coisa que eu já começo falando antes de orientar sobre alimentação. Falo, olha, o bebê vai cuspir. E não é porque ele não gostou. É porque ele chega nos 6 meses e ele ainda tem um pouco daquele reflexo de protrusão da língua, né? Ele fica Uhum. colocando a língua para fora, porque Colocando na pra hora de fora. mamar, o bebê precisa colocar a língua para fora para poder Uhum. conseguir extrair o leite do seio materno. Então, ele ainda tem um pouco dessa protrusão e ele cospe, porque qualquer coisa que entra na boca dele, ele vai fazer isso. Então, não significa que não Uhum. gostou. E eu vejo muitos pais que às vezes acham que a criança não gostou e nunca mais oferece o alimento. E aí chega um ponto que não tem mais nada para oferecer, porque Isso, porque tudo vai que pôr a tudo pra criança fora, quer. então não gosto de nada. Mas então vamos começar aqui as perguntinhas, né? Vamos. O que você recomenda, Maísa? Quando deve ser iniciada a introdução alimentar? Então, pessoal, a introdução alimentar ela deve iniciar com 6 meses, independente se o bebê mama peito ou fórmula. A não ser que tenha alguma indicação médica, né, doutora Lorena? Mas até Uhum, então é com 6 meses. Diferente de antigamente, que lá em 1990 era recomendado que iniciasse com 3 ou 4 meses. Então, isso agora, assim, já é bem definido, né? Que tem que iniciar com 6 meses, porque é quando os bebês apresentam sinais de prontidão, né? Então, um dos sinais de prontidão, e que acontece na maioria das vezes com 6 meses, é sentar, já está sentando firminho, sem tanto apoio. Porque uhum, aí ele já vai estar preparado para se alimentar, para sentar no cadeirão, né? E também outro sinal é o bebê estar tendo interesse por esses alimentos. uhum, Porque quando o bebê a gente está comendo, o bebê começa a olhar a família e começa a perceber e começa a mostrar essa vontade, né, de se alimentar. Então, isso também é um isso. sinal. É, Outro sinal também é o bebê estar pegando os brinquedinhos e levando da boca, né? Também isso é uhum, um sinal que o bebê já está pronto para começar.
Então, e o sinal de protrusão, né, que você falou, diminuído, porque pode ser que Uhum, com 6 meses ainda tá colocando a linguinha para fora, né, doutora? isso. Aí, Eu sei. então, tem que ver esse sinal se ainda não tá muito, né, para poder começar. Sim, eu até oriento os pais, assim, quando o bebê já estiver fazendo ali uns 5 meses, colocar ele ali no momento da refeição da família, para ele observar os movimentos que os pais fazem, levando o alimento à boca, né, a conversa ali na hora do almoço, fazer o bebê interagir e participar desse momento, né? Uhum. E assim, antes dos 6 meses, também pode, o bebê ainda não tá, o intestino ainda não está totalmente preparado para receber outro alimento que não o Sim. leite, né? Então Aham. também pode, tem alguns estudos que mostram até alergias, né? Quando é Pode introduzido surgir muito alergia antes. antes. Então não é bom por causa disso, né? Além de esperar os sinais de prontidão. Então o bebê tem que Uhum. estar com a sustentação cervical do pescocinho, tem que estar sentando bonitinho. Tem alguns bebês que ainda não estão sentando totalmente sem apoio. Mas aí Sim. só dele não estar assim totalmente mole, né, Caindo. que ele tanto pelo menos um pouquinho firme, pelo menos com apoio ele consegue sentar, tudo Aham. bem, né? Aí já dá para começar, se tiver 6 meses. Mas se não tiver Porque ainda, não tem por que começar antes. antes dos 6 meses também, o aleitamento materno é o mais importante. Se tiver com fórmula também, porque já supre as necessidades. Se começa a dar o alimento, o estômago é pequenininho. Então ele vai comer e vai deixar de amamentar. E aí isso vai atrapalhar a absorção dos nutrientes, né, necessário, que é do leite materno até os 6 meses. A partir daí que é necessário uma alimentação complementar, né? Porque até 1 ano, o mais importante ainda é o leite materno. Exatamente. E antes dos 6 meses também, eles ainda não têm, né, assim, um movimento de mastigação ainda bem desenvolvido. Então, por vários motivos, não se faz introdução antes dos 6 meses. Tem algumas situações Uhum. que, por exemplo, até foi uma das perguntas. A criança tem 5 meses e a mãe vai começar a trabalhar e a criança não aceita o leite materno pela mamadeira. E aí se poderia fazer a Uhum. introdução alimentar. O que que eu oriento? Primeira coisa, a gente tem que avaliar como está essa criança, se ela já tem sinais de prontidão, se ela já consegue sentar sozinha, se ela já tem a sustentação cervical, se a protrusão da língua não está tão intensa. E tentar, talvez, oferecer esse leite materno de outras formas, né? A gente tem a opção do copinho, a gente tem a opção da colher dosadora. E avaliar. Tentar segurar aí ao máximo. Antes dos 5 meses e meio, eu não gosto de fazer introdução alimentar, né? Caso seja necessário, né, tem que ser avaliado isso. Muito bem, tem que ser avaliado. Exatamente. Por isso que a gente sempre recomenda muito o tummy time, que é aquele exercíciozinho, atividade física do bebê, de deixar ele de barriguinha para baixo, para fortalecer os músculos ali paravertebrais da coluna, pescocinho, para ajudar ele a estar pronto ali nos 6 meses para poder começar a comer. Uhum. Outra Certo? dúvida que a gente pode tirar, já aproveitando o assunto, é do cadeirão, né? Que teve essa pergunta, se é necessário Uhum. cadeirão ou se o colo faz o mesmo efeito. Então, o colo não faz o mesmo efeito. O cadeirão é muito importante desde o início, porque aí o bebê já vai estar tendo mais liberdade, a mesinha ali, que ele a gente já pode pôr os alimentos para ele poder pegar, né? Então, a mãe já vai poder observar melhor esse bebê, porque no colo, Uhum. se a mãe der, não vai ter tanto esse contato com o bebê como se no cadeirão, olho no olho, que é muito importante. E a criança ter a liberdade de poder pegar os alimentos, que a gente pode aproveitar e fazer os métodos, né? Participativo, o BW, Uhum. no colo não. Só No colo, só a mamãe que vai dar na boca a colherzinha. isso. O ideal, assim, é toda criança tem que ter uma rotina, tem que ter um hábito bem criado, né? Então, assim, se ela começa no colo, depois ela pode ter dificuldade para ir para a cadeirinha. Agora, se a criança está muito irritada na cadeirinha, não aceita de jeito nenhum, por pouco tempo, até tudo bem, até essa criança também não consegue se firmar ali muito na Isso, cadeirinha, no até início, né? até vai um pouco ficar no colo, mas assim, com a mãe sentada na mesa, na cadeira, né? Em frente à mesa, na cadeira, com o bebê no colo. De modo que a criança consiga ter acesso ali a algumas coisas, o alimento na frente dela. Não ficar sentada no sofá, em posição ruim, pode ser ruim até para a mãe, para a coluna, em frente à televisão, isso não.
Aí, por pouco tempo, até dá para ficar no colo ali, mas sempre tentar já acostumar a criança na cadeirinha, até antes da introdução alimentar. Colocar ela ali na cadeirinha algumas vezes para ela ir se ambientando, né? Colocar ela ali para E saber brincar. que ali é o lugar da Exatamente. refeição, né? A Para os hora da poucos ali. refeição, você está na cadeirinha. Para o bebê ir se acostumando com a cadeirinha, porque senão também ele acha que ele está indo tá indo ficar preso, né? Então ele tem que se acostumar. Aham. E aí a gente pode então entrar nos métodos que você falou, né? Conta pra gente aí E, quais são as opções, como você recomenda. então, nós temos o método tradicional, né? Que é aquele método das papinhas, o método antigamente, às vezes até liquidificava os alimentos, peneirava, hoje não é indicado mais. Se quiser fazer o método tradicional, deve amassar os alimentos grosseiramente para que o bebê faça o movimento mesmo, que ele mastigue com a gengiva, para ele sentir o sabor do alimento e porque se tiver peneirado, batido, vai ser o movimento do mamar, né? Ele vai estar engolindo, ele não vai estar aprendendo a mastigar. Então, é importante não liquidificar e não peneirar esses alimentos. O método participativo é o método que a criança come com a ajuda dos pais, que as mães levam a comidinha até a boca do bebê, mas deixa ele participar também. Ou seja, deixa ele pegar os alimentos, levar a boquinha, deixa ele, os talheres ali para que ele logo possa aprender a pegar. É aquele método, sim, que já vai começar a fazer uma baguncinha, né? E os pais têm que aceitar isso, porque tem muitas mães que têm gastura, acha que o bebê está brincando com a comida, acha que está desperdiçando, mas esse momento é muito importante e vai fazer bagunça mesmo. Porque a criança tem que ter esse momento prazeroso, pegar nos alimentos, né? Sentir a textura, sentir o cheiro, o sabor. Então, isso é importante. Não é que a criança vai mais um pouquinho mesmo de caiu da doutora Lorena. Voltou? Voltei. Ah, tá. Então, esse método foi o método que eu usei na alimentação dos meus filhos e foi um método que deu muito certo. Hoje eu tenho uma filha de 5 anos e um bebê de 1 ano e 8 meses. A minha filha, eu posso falar que já está com 5, ela aceita todos os tipos de alimento. É raro algum alimento que ela não pode, que ela não aceita, mas tem os alimentos que não é da preferência dela, que isso é super normal. Mas ela aceita, ela come separado, ela come misturado, come sopa, adora as verdurinhas separadas também. Então, esse método é um método que eu gosto bastante, porque o BLW, que é o método que eu vou falar para vocês, não adequava a minha família, porque eu não estava sempre com meus filhos, né? Vinha para o trabalho, então quem me ajudava era minha mãe. E ela não estava preparada para deixar o bebê comer sozinho. Então, por isso que eu optei por esse método. Então, vai muito da família, né? Como que é na sua casa, como que é a sua família, porque às vezes vó é preocupada. Então, se for sua mãe que for cuidar, tem que explicar muito bem como que você quer que seja essa alimentação. Porque o BLW é a alimentação guiada pelo bebê. Então, os pais, eles vão participar, eles vão controlar o que vai ser dado para o bebê, quais os alimentos, qual a quantidade, só que quem vai comer sozinho é o bebê. Não são os pais que vão ficar colocando o alimento na boca do bebê. Então, se o bebê já mostrar interesse... outra coisa que eu não usei esse BLW também, na Elisa, porque ela não colocava os alimentos, ela não levava os alimentos até a boca. Então, eu colocava os alimentos, mas ela não pegava, não levava à boca. Então, por isso que eu optei pelo método participativo também. Porque o BLW é a criança comendo sozinha. E aí, muitas mães têm medo do BLW por conta de engasgo. Mas o engasgo é muito relativo, não é frequente nesse método, porque a criança tem um reflexo gag, que ela começa a comer, se ela não consegue engolir, ela devolve esse alimento até ela ter essa autonomia e conseguir
comer alimento certinho e engolir. Então, e é um método muito bom, tem muitos benefícios, porque o alimento, ele, na textura que ele é mesmo, no sabor dele. Então, as crianças, os bebês provam de cada alimento da forma que ele é. Então, é um método muito, muito bom também para quem tem interesse, né? Para quem quer iniciar esse método, vale a pena. Quem na família... Se na família der certo, né? Se for indicado para a família, então pode fazer esse método também, que é muito bom. Isso. Eu oriento também dessa forma, eu sempre falo para os pais que fica a critério da família. Eu dou a opção do BLW, do método tradicional e do participativo, que é uma mistura dos dois, né? Então, um ponto que você falou, né? Que a sua mãe cuidava, que dava comida para os seus filhos. Então, assim, a pessoa que for dar alimentação para a criança, ela tem que estar segura. Se ela não estiver segura, é melhor não fazer BLW, né? Porque a pessoa tem que conhecer como é que tem que ser oferecido o alimento, ela tem que estar segura e tem que estar tranquila para caso aconteça qualquer coisa, ela saber o que fazer. Mas não tem nenhum estudo mostrando que tem mais engasgo com o BLW do que com o método tradicional. Nenhum estudo prova isso, tá? Então, pelo contrário, assim, a criança, ela consegue controlar o que vai na boca dela, né? Claro que desde que a gente não ofereça alimentos que sejam perigosos, né? Então, nada de oferecer nenhum alimento em forma circular, né? Do tamanho de moeda, por causa, né, do esôfago da criança, que é circular. Então, por exemplo, uva tem que tomar cuidado, não dá para oferecer uva inteira, nem uva partida ao meio, né? No sentido transversal. A uva, né, a uva tem que ser partida no sentido longitudinal, de oferecer, mas, né, assim, de comprido, como diz. Mas eu até prefiro deixar a uva mais pra frente. A gente vai falar do que começar mais pra frente, mas assim, tem que ter muita segurança, né? E o método tradicional, que é o da papinha, né? E é bom deixar muito claro que a papinha não é para ser tudo misturado, não é para ser sopa, tá? É muito importante que o bebê conheça cada alimento separadamente. Eu até tenho umas fotos aqui de uma paciente que me mandou do filho dela, como ela serve o pratinho, depois vou deixar nos meus stories para vocês verem. É daquele jeito mesmo, é tudo, o alimento tem que ser cozido, bem cozido, de forma que ele consiga ser amassado com o garfo, né? E deixado na forma de purê inicialmente, na consistência de purê. E aí, aos poucos, gradativamente, esse amassado vai sendo cada vez menos. Né? O alimento vai sendo cada vez menos amassado e vai ficando pedacinhos cada vez maiores. De modo que ali, por volta de 10, 12 meses, a criança talvez consiga já estar comendo pedacinhos maiores e chegue à alimentação da família. Né? Mas isso é muito importante. Eu pego muito paciente que faz sopa, que mistura tudo, né? Quando mistura tudo, a criança não sabe o que está comendo. Ela não sabe o gosto daquilo. Né? Então, isso é muito importante. E também a questão de bater... No início é muito importante dar cada alimento separado para saber o gosto. Não que o bebê não vai comer sopinha, né? Mas quando ele estiver já comendo os pedacinhos, ele já vai estar comendo misturado, só que cada alimento separado, né? Então, sentindo esse sabor. Porque às vezes também, se der sempre tudo separado, é chegar um momento e querer dar uma sopinha, o bebê não aceitar. Então, quando ele já tiver conhecimento desses alimentos, de cada alimento tiver provado e gradativamente você misturar e ele já ter o conhecimento do alimento, então isso aí tem que ser mais pra frente, né? Eu oriento só a partir de 1 ano. Qualquer tipo de receitinha ou mistura. Receitinhas. Muitas mães procuram para fazer receitinhas e querem fazer coisas diferentes para o bebê. Mas tem tanta coisa que eles precisam provar antes de começar as receitinhas, né? Então tem que ter paciência e esperar para poder fazer essas receitinhas mais para frente. Outra coisa que você falou, né? Que não pode peneirar, nem bater no liquidificador, nem no mixer, nada. Por causa da questão da mastigação que você falou, e também porque diminui e tira todas as fibras do alimento, né? Então não é saudável para a criança. Tá?
Então, falamos dos métodos. E uma outra coisa dos métodos importante, que eu sempre falo também para os pais, que fica a critério, por exemplo, não precisa você, se você decidiu pelo BLW, você não precisa se condenar em fazer para o resto da vida BLW. Né? Assim, você pode oscilar, se um dia tá mais corrido, não dá para fazer aquela bagunça, porque o BLW a criança vai jogar no chão, ela vai fazer bagunça. Inclusive, uma dica é colocar assim um plástico, um papel grande debaixo do cadeirão para o bebê, quando jogar, facilitar depois a limpeza, ou então colocar o bebê em cima da mesa, porque depois você só limpa a mesa, né? Assim, sentado na cadeirinha, mas em cima da mesa. E assim, o dia que tiver corrido, não dá para fazer bagunça, faz o método tradicional, amassa a comidinha, dá separadinho. Você não é, ninguém está condenado, assim, escolher um tem que fazer para sempre. Começou um, não deu certo, troca, né? Troca o método. O importante é fazer corretamente e o mais importante é dar os alimentos saudáveis. Isso. E outra coisa, outro ponto importante demais, que isso vai, se for feito da forma contrária, vai acarretar lá na frente a criança que tem seletividade alimentar, é não forçar o bebê a comer, jamais, sabe? Assim, não ficar tentando empurrar a comida na boca da criança, não ficar distraindo a criança para ela abrir a boca e você enfiar alguma coisa na boca da criança. Isso tira totalmente a segurança, tira o momento de prazer, a criança fica traumatizada com aquele momento. Então, não é legal. A criança tem que ter uma boa relação com a comida. E ou é ela aceitando comer no método tradicional, a mãe dá a comidinha na colherzinha, tá tudo bem, enquanto a criança tá aceitando. Ou então a criança mesmo se alimentando sozinha. Né? Não precisa raspar o prato. Aí já vou entrar aqui para quando souber que a criança está saciada, né? Sinais de saciedade. Sinais de saciedade. Então não precisa raspar o prato. Se a criança travou a boquinha, começou a passar a comida na cabeça, começou a brincar, às vezes está com sono, às vezes já vai estar satisfeita, não quer mais, você vai insistir e raspar o prato, isso não é necessário, porque pode causar traumas na criança. E essa questão também das mães, tem que raspar o prato, ela pode crescer com isso também, e às vezes no futuro, né, um adulto que tudo que põe no prato tem que comer. Tem que comer até o fim, favorecer a obesidade. Isso, então isso aí tem que ter cuidado e respeitar os sinais de saciedade da criança. Outra coisa também, se a criança não aceitar, começou e não aceitou, às vezes pode ser falta de fome, ou às vezes pode ser muita fome, ela tá sem paciência, ela quer mamar, então você vai dar mamar, não vai forçar ela a comer antes disso. Se ela tá com sono, se a fraldinha estiver cheia, às vezes a fraldinha tá de cocô, não é todo bebê que aceita. Então, tem que trocar o bebê. Então, tem que prestar atenção nesses sinais para não achar que o bebê não quer comer, para não achar que ele é ruim de comer, né? Para não achar que ele não tá aceitando os alimentos. Então, tem que ver todos esses sinais para ver se realmente você vai dar a comidinha ali nesse momento, ou se você vai esperar um pouco, ou se vai passar para a próxima refeição. Exatamente. Vamos passar aqui agora para a questão da quantidade, né? Você já falou que não precisa raspar o prato, né? E tem muita mãe que tem dúvida. Doutora, comeu tudo? Posso dar mais? Tá parecendo que quer mais. Pode, né? O que você dar. Mais? Olha, se acabou o prato, o bebê chorou, acabou a comida, o bebê chorou, é porque quer mais, né? E aí você tem que dar. Porque as mães ficam muito preocupadas e às vezes já chega aqui perguntando, doutora, quanto que eu tenho que dar? Eu tô muito perdida, eu não sei a quantidade. Então, assim, às vezes eu dou um norte para a mãe saber mais ou menos, mas quem define isso é o bebê, né? Então, é o bebê que define a quantidade, não é a gente. Por isso que o BLW nessa parte é muito bom, porque o bebê mesmo que conduz a quantidade que vai comer, o que ele aceita, né? O que tá lá oferecido para ele vai nas preferências. Então, isso é importante. Então, quem for fazer o método participativo tem que observar isso. Que não precisa comer tudo que colocou, porque quando é participativo, quem coloca, nós pais, que coloca a quantidade.
Então, não é ele que tá vendo que colocou aquela quantidade, né? Então, o bebê começou a dar birra porque não quer comer, a gente não vai forçar essa criança a comer. Agora, se o bebê chorou porque quer comer, aí a mãe fala assim, nossa, mas ele comeu demais. Às vezes não quer dar mais, mas se ele tá chorando, é porque ele tá com fome, né? Aí só tem que observar se não vai estar exagerado, né? Que, às vezes, Mas aí a gente vai acompanhando também no consultório, tudo, direito de isso, peso. depende do peso. Mas isso não acontece, não. Muito raro, muito raro. Bebê assim que chega a ficar obeso porque tá comendo demais, né? Normalmente eles sabem a quantidade certa, o próprio bebê, né? Mas e outra dúvida muito importante das mães é assim: o que começar, né? Eu começo com fruta, começo com comida de sal. Assim, né? Eu sempre oriento que não tem essa recomendação. Assim, cada família faz de um jeito, cada pediatra orienta de um jeito. E é você conhecendo o seu filho, né? E eu começo com frutinha, mas eu falo para os pais: tá indo muito bem nas frutinhas, que são as do lanche da manhã e do lanche da tarde. Tá indo muito bem. Quer oferecer ali uma cenourinha na hora do almoço para ver como é que vai? Pode, no primeiro dia? Pode, não tem problema, né? Uma cenourinha bem cozidinha, dá para o bebê pegar, e ele vai vendo como é que vai ser a aceitação dele, pode ir testando. Foi muito bem. Quer no outro dia já colocar os grupos alimentares ali no pratinho? Tudo bem também, né? Agora já não tá indo muito bem, não tá comendo tão bem a fruta, ainda tá preferindo muito o seio materno e tudo. Então vamos devagar, vamos dar as frutas por uma semana e depois a gente vai introduzindo o almoço. Então é muito relativo, depende muito de cada família. Não tem uma regra para isso, né? Não tá no manual que tem que começar com verdura ou que tem que começar com fruta. Então, muitas mães, às vezes, a gente que tá no segundo bebê, chega aqui e fala, doutora, eu não quero fazer errado, igual eu fiz na primeira filha. Então, se eu começar com fruta, ela vai ter preferência para doce? Não, gente, isso não é certo que isso. A criança já nasce, o doce já é desde que nasce a preferência, né? Que o leite é docinho e tal. Mas não quer dizer que ela vai iniciar com fruta, que ela vai preferir doce do que sal. Não. Se você for iniciar pela manhã, dá frutinha. Se for iniciar na hora do almoço, dá verdurinha. Se a criança aceitou a fruta bem, já vai tentar a verdura, um tipo de verdura. Se está aceitando o almoço, então já dá o lanche da tarde. E assim vai indo, porque muitas mães também têm dúvida. Café da manhã, almoço, lanche ou janta? Qual que começa? Então, começa com café da manhã. No outro dia, uma semana com café da manhã. Tá aceitando super bem. Agora começa com almoço. Aceitou bem, começa com lanche. Então, isso aí é a família que vai definir, os pais e o bebê. Conforme a aceitação dele, a gente vai aumentando a variedade dos alimentos. Falar em variedade, isso é muito importante, porque quanto mais alimentos você der com variedade, melhor vai ser a aceitação. Então, eu até entrego uma listinha para as mães das frutas, das verduras, para ele marcando um xizinho e vendo qual que ela já ofereceu. Porque às vezes a gente fica perdida. Qual fruta que eu não dei? Às vezes tem uma fruta que não é o nosso costume. Mas a gente já deve ofertar para o bebê, para ele já poder conhecer esse alimento. Então, ele, por enquanto, é uma folha em branco, é uma folha de papel em branco. Então, quanto mais a gente preencher essa folha, melhor vai ser a aceitação deste bebê. Então, frutas e verduras não há contraindicação. Todas já é permitida a partir dos 6 meses. Claro que as frutas e verduras orgânicas são as melhores opções. Mas caso não tenha essa opção, não precisa deixar de dar o alimento para o bebê, porque não é orgânico. Se puder ser orgânico, melhor ainda. Exatamente. Eu falo para ter preferência pelas frutas da estação, né? Porque se não está na estação, provavelmente tem algum agrotóxico ali. E eu friso muito a questão do morango. O morango é a fruta que mais tem agrotóxico, né? Então, se pelo menos... E hoje em dia a gente tem aqui em Anápolis a opção de morangos orgânicos, né? Inclusive a Morangó, eles vendem, já tem vários mercados aqui. Então, essa é uma opção de dar o morango já para a criança desde o início, porque é um morango orgânico. Exatamente. E aí a única outra fruta que eu também peço cuidado é a uva, que é a questão do corte, né? Que eu peço para esperar um pouquinho, pelo menos a criança tá
tá bem deglutindo bem e tudo. Então, mais pra frente eu deixo a uva no corte certo. Tem um aplicativo que eu gosto muito de indicar. Eles têm Instagram e tem um aplicativo que é o BLW Brasil. Lá eles têm todas as indicações de corte de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é comida. Perfeito, eu adoro indicar. Eu aprendo muito com eles também. É muito legal. E no pratinho de sal, a gente tem que frisar que a gente tem que ter os 5 grupos alimentares, né? Sempre. Então, assim, não vai... Quando a criança já estiver comendo melhor, já estiver comendo ali o pratinho já todo formadinho, já estiver com as refeições todas estabelecidas, que a gente orienta, né? Mais ou menos assim, quando já está com as refeições mais estabelecidas, a criança acorda e mama. No meio da manhã, uma frutinha. O almoço. Depois, no meio da tarde ali, pode ter tanto o peito quanto a frutinha. E depois o jantar e depois, mais uma vez, o seio materno, né? Ou a forma de dormir. Então, fica mais ou menos assim. Claro que tem algumas diferenças. Mas, de forma geral, depois que essa alimentação já está mais estabelecida, o pratinho de sal tem que ter 5 grupos alimentares, né? Que são os tubérculos, as leguminosas, a proteína, o legume e verdura. Eu sempre olho porque às vezes eu esqueço o nome só. Mas é importante que tenha de tudo, né? Porque os nutrientes são diferentes, o fornecimento de cada um é diferente. Sim. Então, muitas mães às vezes perguntam, doutora, tem que ter o horário fixo? Tem que ser essa hora? Não, é igual a doutora Lorena falou. O importante é ter as 6 refeições, mas não precisa ser, tipo, 10 horas da manhã. Então, pode ser, tipo, entre 9h30, 10, 10h30. Não pode chegar muito perto do almoço, porque senão vai atrapalhar a refeição principal. Mas, às vezes, o bebê acordava no horário quando veio aqui. Acordava 7h30. Aí, eu passei para comer a frutinha 10. Aí, depois, o bebê começou a acordar 8h30. Então, aí vai ser mais tarde um pouquinho. Ou senão, não vai mamar e já vai direto para a frutinha. Então, pode ter esse horário, igual... se ele mamava de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, então você vai fazer mais ou menos isso. Mama 2 ou 3 horas depois a comidinha, 2 ou 3 horas depois o almoço, 2 ou 3 horas o lanche. E assim vai, mas é muito importante ter todas essas refeições, né? E colocar também uma regra em casa, né? Ter para a criança já aprender desde pequeno que precisa fazer todas essas refeições. Isso. Eu acho que agora a gente pode entrar aqui na questão do suco, né? Que assim, a gente pega muito. Muitas pessoas, muitas famílias acham que o suco já está ali, já faz parte da produção alimentar, né? Os avós, principalmente, adoram dar suco. E aí a questão é, pode dar suco? Mesmo da fruta? Não pode, né? Não é para dar suco antes de 1 ano de idade. Antes De podia. jeito nenhum. Agora é depois de 1 ano, né? O suco tem, assim, vários malefícios. Isso. O suco tem vários malefícios, né? Assim, primeiro, ele vai fazer ali na criança uma saciedade momentânea, vai encher o estômago da criança, a criança não vai querer nem mamar e nem comer. E aí, depois, passa um tempo, ela já tá com fome, já saiu da rotina, acaba quebrando a rotina. Né? Além disso, vai substituir a fruta, muitas vezes. Vai substituir a fruta in natura, muitas vezes. Exatamente. Né? Então, assim, tem esses outros malefícios. O suco, quando ele é feito, tira toda a fibra da fruta, não tem fibra nenhuma, então fica só os açúcares da fruta ali, que são todos carboidratos. Então, ele absorve muito mais esses açúcares, porque a fibra da fruta, ela atrapalha um pouco, ela diminui a absorção do açúcar. Né? E aí, quando é só o suco, absorve mais. Então, faz um índice de glicemia maior, faz um pico de insulina e pode favorecer ali problemas futuros de obesidade, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica. Então, pode causar outros problemas para a criança. E um hábito também. A criança vai criar o hábito do suco. E muita criança, às vezes, troca a água pelo suco. Então, é um hábito que inicia muito cedo. Então, é melhor esperar 1 ano para oferecer esse suco. Exatamente. Aí, acho que até uma pergunta que a gente já pode responder que entra nessa questão, de suco, mais ou menos, né? Mas entra nos líquidos. Quero saber se pode dar chazinho, tipo camomila. Pode, não tem problema não. A partir dos 6 anos de idade, ou dos 6 meses,
não tem problema dar não, tá? Só que claro É, que só um tem bom que ter, senso, né? Nada em excesso. tem que ter cuidado com a quantidade para não encher também a barriguinha do bebê, porque o estômago é pequenininho, então às vezes o suco pode preencher isso. Uhum, Então, se houver necessidade, se o bebê tá precisando de um chazinho de camomila para ficar mais calmo, não vai ter tanto problema, mas também não precisa ser um hábito de tomar esse chazinho todos os dias, que pode atrapalhar a amamentação, pode atrapalhar a alimentação também, pelo estômago ainda ser pequenininho e ficar preenchido. uhum. Deixa eu ver aqui a próxima. Tempero. Tempero é algo controverso em relação ao sal, mas lembrando, né, que tempero natural todos podem. Fala um pouquinho pra gente dos temperos aí, Maísa. Então, o que é importante? A refeição da criança está saborosa. E muitas vezes, para estar saborosa, a gente precisa de colocar alguns temperinhos. Então, a gente pode usar todos os temperos naturais. Então, usar cebolinha, coentro, salsa, orégano, colocar Cebola, alho. o alho, a cebola. Então, é importante colocar já na preparação. E em relação ao sal, antigamente também não era permitido antes de 1 ano. Agora saiu um novo manual que é permitido usar uma pitadinha de sal. Então, muitas vezes, a mãe não tem esse controle de quanto pitadinha, quanto de sal que pode dar. Então, eu e a doutora Lorena conversando, né? A gente, assim, bateu muito certo tudo que ela pensa, né? A gente deu muito certo nisso e a gente conversou sobre a questão do sal. O que a gente pensa é que hoje a gente já tem outras fontes de iodo, né, na alimentação, então a gente pode deixar esse sal para depois de 1 ano, porque o sal muitas vezes mascara o sabor do alimento, Uhum. né? Além de mascarar o sabor do alimento, dependendo da quantidade, vai trazer malefícios. Então, Sobrecarga renal. sobrecarregar e sobrecarrega os rins. Então, se você achar que seu bebê não está aceitando o alimento porque ele está sem sal, porque muitas mães já falaram para mim, não, quando eu ponho sal, aceita, quando está sem sal, não aceita. Então, tudo bem, se essa quantidade for mínima, ok, né? Já foi liberado. Mas se você testar, dar sem o sal, a criança aceitou, deixa para dar o sal quando for para a refeição da família, que já está temperado, então a gente deixa o sal para depois. Então deve ser evitados os temperos prontos. Quinor, Sazon. Isso, Shoyu, de jeito nenhum. então esses alimentos são ricos em sódios e vários outros antinutrientes que devem ser evitados. Nem depois de 1 ano também não pode não, nem para adulto, nem para criança, assim, usar sempre, né? Então deve ser esporadicamente. Então esses temperos devem ser evitados, tanto os temperos como papinhas prontas, né, doutora? As papinhas prontas também não é uma boa ideia. Dá para as crianças não, deve ser evitadas ao máximo que puder. Uhum. Eu faço a mesma orientação também. Eu pergunto para a família, como é que é a comida da família? Tem muito sal? Porque, assim, é um momento de readaptar os hábitos ali da família inteira. É uma bela chance de reeducar todo mundo, né? Então, eu sempre... Se eu tenho medo, se eu percebo, assim, que... Tem mãe que fala assim, não, doutora, lá em casa nem usa sal direito, muito pouco. Aí, eu falo, tá, então... Toma muito cuidado, mais ainda agora, com a alimentação da criança, e aí tudo bem. Quando eu vejo que a mãe é muito regrada. Quando eu vejo que ela já fala assim, já fica meio ali no mais ou Mais menos, eu falo, então, do que é para melhor mim. não dar o sal de jeito nenhum, porque a criança, na verdade, ela não precisa mesmo. Ela tá conhecendo tudo ali, tudo é novo, ela vai aceitar tudo. Né? Assim, tem muita gente que acha que a criança tá achando muito ruim a comida porque tá sem sal. Não, para ela, o paladar dela tá puro e pronto para aprender qualquer coisa. Né? Então tem que aproveitar esse momento. É igual o açúcar. Tem muita gente que acha, não, deixa eu dar, tadinha, é tão bom, docinho, né? Assim, O que pra quê? tem? A criança nem sabe que isso existe. Comi e não morri. O que você Muitas. recomenda em relação ao açúcar, Maísa? Então, o açúcar, ele não é permitido, não é orientado dar antes dos 2 anos.
Depois de 2 anos, não é que está permitido, não. Mas é porque ele não vai trazer tantos malefícios como antes de 2 anos, porque o paladar da criança já vai estar formado. E muitas mães acham que não vai dar doce até 2 anos e que a criança não vai aceitar doce. Não é assim. Eu segurei o doce da Elisa, mas depois que ela comeu, ela gostou, não tem jeito. Mas ela gostou do doce, mas continua comendo os outros alimentos. Agora, se você, antes de 2 anos, antes de conhecer todos os alimentos, antes de formar o paladar, se você oferece o doce, a criança pode começar a querer trocar, né, esses alimentos, trocar os alimentos saudáveis pelo doce. Então, deve ser evitado. E também para evitar os riscos de saúde futura, porque às vezes, tá tudo bem, a criança não adoece, tá tudo ótimo. E na vida adulta, como que vai ser? Pode desenvolver uma diabetes, né? Pode desenvolver uma hipertensão e obesidade, e vários outros problemas de saúde. Então, quanto você conseguir segurar, melhor. E não precisa oferecer depois de 2 anos. Se alguém oferecer, se estiver numa festinha, comer, ok. Mas antes disso, não precisa dar o doce para a criança, né? Então, quanto mais prolongar, melhor. Exatamente. Então, assim, antes dos 2 anos, de jeito nenhum, né? E depois dos 2 anos, ainda assim, regrado, tá? Isso. Assim, pai e mãe tem que pôr limite, sim, na alimentação da criança, né? Eu brinco, assim, no consultório e falo, olha, tem mães que chegam ali com a criança com 5 anos, falando que a criança só come miojo, nuggets e doce. Olha, desde qual idade? Ai, desde 2 anos de idade. Bom, a criança não tem dinheiro para ir lá comprar, não sabe chegar, não tem carro para ir. Então a gente tem que ter um pouco de responsabilidade também e pensar o que a gente coloca dentro da nossa casa, né? Então, Isso, aquilo que porque se e quiser, a criança exemplo, vai às vezes é querer. tudo. A criança vê o pai, a mãe comendo ali, né, só besteira, macarrão, aí tem miojo, pizza todo dia, aquela coisa. A criança vai ter esse paladar. Ela vai ter esse hábito de comer essas coisas também e vai ter dificuldade de comer verdura, legume. E aí depois é aquela criança que vive doente, porque os 2 primeiros anos é a famosa essa frase aí, os primeiros 1000 dias, né? Todo mundo está falando dos primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias são cruciais para a saúde dessa criança até a vida adulta. Então, é aquilo que você falou das doenças, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é ali naqueles 2 primeiros anos é que, basicamente, as células são pré-programadas para as doenças ali futuras. Claro que tem influência do ambiente, né? E dos outros hábitos depois de adulto, mas esses 2 primeiros anos são cruciais. E o açúcar atrapalha na imunidade, sim. Né? Tem estudos. Então, assim, exatamente. Quer ter uma imunidade, quer que seu filho tenha uma imunidade boa? Então dê comida de verdade, dê alimento, dê tudo que vem da natureza, né? Tem um professor meu, e depois já vi várias outras pessoas falando isso, desembalar, professor que eu falo que foi staff na residência de pediatria. Ele sempre falava, desembalar menos e descascar mais. Isso. Sempre. Né? Então, E outra coisa, para as grávidas que estão assistindo aqui, já repensar na alimentação da família. Então, ainda dá tempo de trocar, mesmo as que já têm o bebê, trocar a alimentação da família. Se vocês têm o hábito de comer muitos doces, muitos alimentos que não são saudáveis, vamos repensar nessa alimentação, trocar a alimentação da família para você dar o exemplo para seu filho. Igual tem mães que querem que os filhos comem frutas e elas mesmas não comem. Então eu falo, vamos dar os dois, vamos comer fruta? Então a criança e a mãe vamos dar o exemplo? Então isso é muito importante, porque nós somos espelho mesmo, não tem jeito, não tem jeito de fugir. Exatamente. Eu até brinco aqui em casa tem suco no almoço, viu, Nutri? Foi mal. Mas eu sempre falo pro meu marido, falo, olha, vai despedindo, porque o dia que tiver neném não vai ter suco nem a pau. Então, é desse jeito, ele vai pedir depois o suco. Exatamente. A gente tem que ir já dando tchauzinho pros hábitos ruins aí, porque bebê nasceu é a oportunidade de fazer tudo certinho. Né? E aí, ainda na mesma linha do açúcar, tem a questão do mel, né? Mel, pode, não pode? Como que é? Então, o mel é após 1 ano, porque antes o bebê não está preparado, caso tenha botulismo, o organismo não está preparado para caso dessa infecção. Então, tem que aguardar depois de 1 ano. E também não precisa ficar colocando mel depois. Fez 1 ano, pode colocar mel, porque também é um açúcar, né? Então, ele também muda o paladar da criança.
Mas se quiser fazer um suco, colocar um melzinho, pouca quantidade, não tem problema, mas só após um ano. Antes de um ano não é recomendado dar o mel. É. No mel tem as bactérias, o mel contém as bactérias do botulismo, né? Clostridium botulinum. E aí o organismo, antes de um ano, ainda não está pronto para receber esse mel, né? Ele pode causar o botulismo. E aí, depois de um ano, é por causa dessa questão do açúcar. Então, a gente evita ainda ir até os 2 anos de idade, o mel, tá? E uma outra coisa que as pessoas... uma outra orientação que eu sempre dou também na introdução alimentar é em relação aos alimentos alergênicos, né? Que são principalmente aí leite, ovos, trigo, soja, alimentos frutos do mar, peixes. Então, como que é? Podem ser oferecidos desde o começo? Não podem? Pode, né? Assim, é recomendado que eles sejam oferecidos na introdução alimentar com 6 meses. Só que, por quê? Porque quanto mais tempo demorar, maior a chance da criança apresentar alergia a esses alimentos. Só que como que eu oriento essa questão dos alimentos alergênicos? Você vai introduzir um por dia. Então, por exemplo, a criança está ali no pratinho do almoço dela, tem arroz, feijão, carninha e quer colocar 2 verdurinhas e quer colocar o ovo. Tá bom, então põe o ovo, mas aí nesse dia não vai dar peixe, camarão, Nada de outros não vai dar outros alimentos, né? Porque se por acaso o bebê apresentar alguma alergia, você tem pelo menos uma noção do que pode ter sido, né? Então é sempre bom saber o que a criança comeu ali naquele dia. E o dia que der peixe, não vai dar ovo. O dia que der camarão, não vai dar peixe, nem ovo, nem amendoim, enfim, os alimentos mais comuns, né, de apresentar alergia. E eu sempre falo assim, no começo da introdução alimentar, até a criança já comer aquele alimento ali várias vezes, ter certeza que ele não tem alergia e tudo. Comer a mesma coisa, por exemplo, no iniciozinho, a mesma fruta no lanche da manhã e no lanche da tarde. Depois que ela já comer aquela fruta várias vezes e não teve nada, aí lá pra frente pode comer uma fruta de manhã e outra fruta diferente à tarde. E a mesma coisa com o almoço e o jantar. Também por causa dessa questão de identificar algum tipo de alergia. O almoço igual ao jantar, até ela ir estabelecendo aí o que tem alergia e o que não tem. Tá tendo muitas perguntas, só que nosso tempo tá muito curto. Mas a gente vai deixar anotado, né, doutora? Porque a gente pode fazer mais uma live para complementar, porque o assunto é muito comprido. Então, aí nós responderemos essas outras perguntas que tá aparecendo aqui. O leite de vaca, por exemplo, entra nessa questão aí, né? O organismo do bebê ainda não está preparado para receber leite de vaca antes de 1 ano de idade, de jeito nenhum. E eu tenho que segurar pelo menos até os 2 anos, sim. Tá? Por causa dessas questões também de alergia, favorece a anemia, né? Tem mais... A digestibilidade do leite de vaca, ela é pior também. Tem alguns excessos, né? Excesso de proteína, excesso de sais minerais. Pode ter sobrecarga renal, exatamente. Isso. Então, e assim, leite de vaca. As preparações pode ser oferecida depois de 1 ano, que contém leite de vaca, que contém os derivados. Né? Mas o leite em si é melhor evitar. Isso, derivados do leite, iogurte também o mais natural possível, olhar nos ingredientes, né? Quanto menos ingredientes tiver no iogurte, melhor. Então, queijos, iogurte, os derivados do leite a partir de 1 ano de idade. Deixa eu ver aqui o que mais que tem de... uma coisa importante que as pessoas também sempre perguntam em relação à preparação. O que usar? Óleo, azeite? Qual óleo? Qual azeite? Então, o azeite é recomendado, pode ser o azeite extra virgem. Muita gente tem dúvidas sobre o aquecimento do azeite. Mas ele só perde as propriedades, os nutrientes, se estiver acima de 180 graus, que no caso seria uma fritura, e você ainda não vai fazer fritura para o seu bebê. Então, pode colocar o azeite depois que está pronto, pode colocar antes para refogar o tempero, pode colocar o azeite depois de cozido. Então, o azeite, o óleo de canola, o óleo de milho é recomendado, e tudo depende da quantidade que você vai estar utilizando nesse óleo, que deve ser uma quantidade pequena, mas deve ser usado o óleo, porque muitas vezes as mães têm dúvida, usar ou não usar óleo? Vou fazer sem óleo. Não, ele deve ser usado, pode usar, mas em pouca quantidade. Eu também oriento o azeite extra virgem, né? Que ele vira gordura saturada em temperaturas ainda mais altas do que o virgem, né?
E o óleo, eu sempre oriento o óleo de canola, porque o óleo de canola, ele tem menos gordura saturada e ele tem, comparado com os outros, né? E ele tem uma ótima relação aí de ômega 3, 6 e ômega 9. Uhum. Inclusive, falando em ômega, teve uma pergunta dessa, deixa eu ler aqui. Criança de 5 anos que come pouco peixe precisa suplementar ômega 3? Assim, ômega 3 tem várias outras fontes, né, de ômega 3. Eu até anotei aqui que, né, para saber qual nutriente tem, qual alimento a gente tem que pesquisar, porque só a Nutri sabe isso de cor, né? Sabe, Aí né? tem ômega 3 nos peixes, que ela falou que o filho não come, castanhas, ovos, abóbora, feijão, semente de No linhaça. próprio Então, assim, óleo. então tem várias outras fontes, né? Então não necessariamente precisa repor, mas a gente pode avaliar cada situação e Isso. talvez repor. Que é um suplemento muito bom, né? Tem vários benefícios, inclusive para a criança é recomendado, mas às vezes antes de 1 ano não tem necessidade, pode esperar mais para estar oferecendo esse suplemento. Mas tentar também usar os alimentos mesmo que contém o ômega 3. Uhum. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ah, os vômitos, isso é muito importante. Vômitos são comuns no início? Então, gente, não é normal ficar vomitando, tá? O bebê não tem que ficar vomitando enquanto come. Agora, uma coisa que as pessoas confundem muito é engasgo com reflexo de gag, tá? É muito comum o reflexo de gag, que é aquela ânsia de vômito, o bebê faz e joga para fora o alimento, quando o alimento vai lá no fundo da língua. Aí tem muita mãe que fica desesperada achando que isso é engasgo. E não é, tá? O bebê consegue se proteger disso. O reflexo, inclusive, ele é para proteção. Tá? Então é importante a gente fazer. Agora, a criança pode vomitar por causa do reflexo de gag, né? A gente faz reflexo de gag quando a gente às vezes vai escovar dente. E a gente também faz isso. Mas aí o vômito pode vir por causa dele, ele que provocou. Mas tem que observar se a criança vomitou depois dele ou se ela vomitou sem reflexo de gag. Vomitou do nada, tá ali comendo, a gente tem que ficar atento aos sinais até de alergia, né? Que o vômito também pode ter um sinal de alergia. Pode Então ser a um gente tem que ficar refluxo. atento. Mas assim, fica tranquilo que normalmente esse vômito aí, se não tiver outros sinais de alergia, pode ser por causa do reflexo de gag mesmo. Porque os sinais mais graves de alergia, eles começam ali poucos minutos no máximo 2 horas da introdução, né, da ingestão do alimento, e normalmente eles vêm em forma de lesão de pele, as mais graves, normalmente, tá? Que são lesões urticárias, né, aquelas placas grandes na pele, ou angioedema, né, assim, muito inchaço na boca, no olho. Aí Tem que tem que ir pro preparar hospital. tudo isso. Eu acho que já tá acabando. É. Só respondendo a Camila aqui, que ela perguntou da aveia, se pode dar. Pode sim, gente. A aveia já pode dar antes de 1 ano. E ela é ótima para ajudar no intestino. É uma fibra que você vai estar acrescentando na alimentação do seu bebê. Então, você pode amassar uma frutinha e colocar um pouquinho de aveia. Tranquilo, tá? Pode dar sim. Maísa, acho que a gente respondeu tudo. Ai, que bom que deu Conseguimos tempo. falar de tudo. Terminamos assim, ó. Fomos pontuais. Ótimo. E aí a gente responde as próximas, né? No próximo, as de hoje, na próxima live. Isso, exatamente. Acho que deu tudo certo. Deixa eu ver aqui se aqui pra cima tinha mais alguma pergunta. Tava perguntando o abacaxi da Frutas fruta ácida. ácidas. Não, não necessariamente. Pode dar todas as frutas, inclusive limão, tá? É Só tão bonitinho o ver limão criança. também. Eu falo que É, pode dar limão, as mães igual regala o olho. Mas aham. pode É dar. super bonitinho. O bebê faz careta, mas não tem problema. Tem Pode dar bebê que sim. E ele adora. aprende a gostar do limão. É só observar. Pode dar uma assadura, mas tem que observar, mas não precisa deixar de dar. Tem que dar. Uhum. Então é isso, Maísa. Muito obrigada. Queria agradecer você ter aceitado o convite para a gente falar desse assunto tão importante. Foi ótimo. Eu que agradeço. Muito bom. Beijos. Vou deixar salva a live. Então Beijo. tá. Beijos. Tchau. Tchau. Obrigada, pessoal, todos que assistiram. Obrigada. Encaminha aí para as pessoas que vão precisar saber dessas informações. Um beijo.